Na nossa aula de pré-história, nós vimos que desde o período paleolítico, apesar do nomadismo, o homem sempre procurou estar em territórios próximos de água, pelo fato de que água é sinônimo de vida. Ok? Quando a gente entra no período neolítico, a partir da Revolução Agrícola, nós vamos ter o processo de sedentarização do homem. E nesse contexto, estar próximo da água torna-se essencial. É por isso, meus amores, que quando a gente sai da pré-história e nós entramos na antiguidade, nós vamos ter esse período da história da humanidade subdividido em dois grandes momentos. Nós teremos a antiguidade oriental, que se caracteriza pela presença das chamadas civilizações hidráulicas, e nós teremos a antiguidade ocidental, que se caracteriza pela formação de civilizações marítimas, ok? Então, neste sentido, nós vamos começar a nossa análise da antiguidade a partir da antiguidade oriental, onde se formaram as primeiras civilizações às margens de rios, que são as chamadas civilizações hidráulicas, ok? Neste sentido, meus amores, nós temos 4 grandes civilizações que se formam nesse contexto, que seriam a Mesopotâmia, que se forma entre os rios Tigre e Eufrates. Nós teremos o Egito, que se forma às margens do rio Nilo. Nós teremos a China, que se forma próximo aos rios Huanghe e Yangtze. E nós teremos a civilização hindu, que se forma às margens do rio Indo, ok? Para nós iniciarmos a nossa análise, no nosso encontro de hoje, nós vamos conversar a respeito das civilizações mesopotâmicas. Tranquilo, meus amores? Então vamos começar a nossa análise. Bom, a primeira coisa importante que a gente precisa analisar é o significado, é o conceito do termo Mesopotâmia. Os gregos chamaram essa região de Mesopotâmia, que significa terra entre rios, ok? E aí a gente já vai fazer a nossa primeira anotação da aula de hoje. Vamos lá. Lembre-se que, pela necessidade de estar próximo da água, as primeiras civilizações que se formaram são civilizações formadas às margens de grandes rios, ok? E no caso da Mesopotâmia, esses rios, como eu mencionei mais cedo, são os rios Tigre e Eufrates. Porém, apesar da presença desses dois rios, a Mesopotâmia, ela não é uma região de características homogêneas. Tanto é verdade que na análise dessa civilização, a gente percebe esta região que está inserida no chamado Crescente Fértil, subdividida em duas partes, tá? Nós teremos a Alta Mesopotâmia, com características montanhosas e desérticas, e nós teremos a Baixa Mesopotâmia, com características de planícies férteis. Tudo bem? Então, neste sentido, nós sempre, ao analisarmos questões referentes às civilizações mesopotâmicas, nós pensaremos assim. Quando se fala da Alta Mesopotâmia, nós estamos falando do norte da Mesopotâmia, ok? Que se caracteriza pela presença de montanhas e desertos, ok? Quando nós estivermos falando da Baixa Mesopotâmia, nós estamos falando do sul da Mesopotâmia, que tem como característica a presença de planícies férteis. Neste sentido, nós teremos o desenvolvimento de obras hidráulicas, ok? Porém, essas obras hidráulicas, elas precisam estar adequadas às características da região da Mesopotâmia que nós estivermos analisando. Por exemplo, quando nós estivermos falando da região do norte da Mesopotâmia, nós temos como características montanhas e desertos. Então, nesse sentido,
Para que nós consigamos praticar agricultura na Alta Mesopotâmia, nós iremos precisar das chamadas obras de irrigação. Ou seja, nós iremos precisar levar água aonde não tem, aonde esse recurso é escasso, para que nós possamos ter a possibilidade da produção de alimentos. Tranquilo? Em compensação, se nós estivermos falando da Baixa Mesopotâmia, geralmente nós teremos uma abundância de água, nós teremos um excesso de água. E neste caso, nós vamos precisar lidar com este excesso. Porém, quando se fala de obras hidráulicas na Baixa Mesopotâmia, nós estaremos falando de obras de drenagem. Pelo fato de nós não termos obras hidráulicas homogêneas, a gente diz que na Mesopotâmia se desenvolveu um complexo sistema hidráulico. Sistema hidráulico esse que se desenvolveu de acordo com as necessidades de cada região mesopotâmica. Tudo bem, meus amores? Tranquilo? Vamos nós. Bom, para nós darmos prosseguimento à nossa análise, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Meninas, qual que é a vantagem de namorar um cara feio? Aí você vai me dizer assim, nossa, prof, que pergunta? Não faço a menor ideia. Eu adoro namorar caras bonitos. Bom, pensa aí comigo. Qual é o problema de namorar um cara bonito demais? Vou inverter a pergunta. O problema é que se você tem um namorado muito bonitão, o assédio em relação a ele também é muito grande, correto? O feio é praticamente a certeza de que você terá um namorado fiel para todo sempre, porque só você tem coragem de namorar com ele. Faz sentido, meninas? Vejam bem, claro que eu estou brincando para vocês entenderem o seguinte, olha só. Percebam que nós estamos analisando um contexto onde todos os povos estão em processo de sedentarização. Portanto, todo mundo está em busca de territórios favoráveis à prática da produção agrícola para poder se sedentarizar. Então, neste caso, a Mesopotâmia, ela seria o namorado bonitão. Ou seja, a Mesopotâmia, ela vai ser uma região extremamente assediada. É por isso, pessoal, que é muito comum na análise das civilizações mesopotâmicas nós encontrarmos nas literaturas a seguinte expressão: Mesopotâmia, terra de grandes impérios. O que essa frase significa? Que ao longo do tempo, a Mesopotâmia será dominada por diversos povos, ok? E é exatamente isso que nós vamos analisar a partir de agora. Que povos habitaram a Mesopotâmia e o que aconteceu para que esses povos perdessem o controle dessa região tão importante para povos que chegaram posteriormente. Vamos lá? Vamos começar a nossa análise? Bom, o primeiro povo a habitar a Mesopotâmia são os sumérios, ok? E os sumérios, se a gente for parar para pensar, tem uma informação aqui muito importante para nós analisarmos. Como primeiro povo a chegar na Mesopotâmia, como primeiro povo a se fixar na Mesopotâmia, como primeira civilização mesopotâmica, os sumérios tiveram a possibilidade de escolher em qual parte da Mesopotâmia se fixar. Eu acho, gente, que nesse sentido, a escolha dos sumérios é meio óbvia para qualquer um de nós. Quer ver só? Pensa comigo. Se você tivesse a opção de escolher entre se sedentarizar no norte ou no sul da Mesopotâmia, onde você se sedentarizaria? Acredito que com certeza a sua resposta seria no sul da Mesopotâmia, devido à abundância de água. Faz sentido? E foi exatamente aonde os sumérios se sedentarizaram. Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Quando se fala dos sumérios, nós temos três características,
três situações que sempre aparecem em questões de vestibular referente a esta primeira civilização. Do que é que nós estamos falando? Os sumérios, eles são os fundadores das primeiras cidades-estado que nós temos notícia na história da humanidade. Ok? Quais seriam essas cidades-estado? Anote aí para você. Vamos lá, vamos fazer aqui a relação. Os sumérios foram responsáveis pela fundação das cidades de Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur e Kish. São as primeiras cidades-estado que se tem notícia na história da humanidade. Tudo bem? Mas o mais importante não é saber o nome das primeiras cidades-estado fundadas pelos sumérios. O mais importante, meus amores, é nós sabermos o significado do termo cidades-estado, o funcionamento de uma cidade-estado. Então vamos lá? Todas as vezes que vocês estiverem fazendo questões que abordem essa temática, cidades-estado, pensem da seguinte maneira. Uma cidade-estado, ela se caracteriza pelo fato de que ela possui as suas próprias leis e o seu próprio governo, tá? Traduzindo para o português, cidades-estado se caracterizam por serem cidades autônomas, cidades independentes umas das outras, tá? E isso aqui, pessoal, na prática, significa dizer o seguinte: é possível que nós tenhamos uma coincidência de leis entre essas cidades? Sim, com certeza. Mas também é possível que nós tenhamos leis completamente diferentes entre essas cidades-estado? Sim, também, com certeza. Por quê? As cidades-estado se caracterizam pela sua autonomia. Então, cada cidade-estado se organiza do seu jeito. Portanto, pode ser que tenham coincidências e pode ser que tenham divergências. Comum, normal. Prof, pode me dar um exemplo? Posso. Veja bem, se nós olharmos para os estados dos Estados Unidos hoje, eu faço para você a seguinte pergunta. Nos Estados Unidos, existe pena de morte? Você vai me responder, sim, professor, claro, e eu vou te devolver em alguns estados. Por quê? O funcionamento dos estados nos Estados Unidos segue mais ou menos os mesmos princípios das cidades-estado desenvolvidas pelos sumérios. Os estados possuem autonomia, portanto, em alguns estados é permitida a prática da pena de morte e em outros estados é negada esta prática. Faz sentido, meus amores? Deu para entender? Então essa é a primeira grande contribuição dos sumérios ao se sedentarizarem e formarem sua civilização na região mesopotâmica. Tudo bem? A segunda situação importante, que vale não só para os sumérios, mas para todas as civilizações mesopotâmicas e para todos os povos da antiguidade, é uma dica que eu vou dar para vocês nesse momento. Vejam bem, pessoal. Quando nós falamos sobre religião no contexto da antiguidade, eu quero que você pense assim. Vou até colocar essa dica aqui no cantinho para vocês fazerem aí o post-it e não esquecerem. Religião na antiguidade. Anote aí para você que essa dica é super importante. Vamos lá. Ao tratar do tema religião na antiguidade, você vai pensar assim: todas as civilizações da antiguidade, seja a antiguidade oriental, seja a antiguidade ocidental, praticam o politeísmo. Aí você vai dizer assim, professor, peraí, mas e os hebreus? Os hebreus não são uma civilização da antiguidade? Sim. Os hebreus não são monoteístas? Não. Não. Veja bem,
É diferente dizer que os hebreus são monoteístas e dizer que os hebreus se tornam monoteístas, tá? Veja bem, vocês que conhecem um pouquinho de Bíblia devem se lembrar do seguinte. Tem uma passagem que diz que Deus falou com Abrão e disse assim para ele: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. Qual era a terra que Abrão habitava originalmente? Ur. Está na Bíblia. Pode pesquisar que você vai encontrar. E Ur é uma das cidades-estado mesopotâmicas. E os sumérios, que são os fundadores da cidade de Ur, eles são politeístas. Então veja bem, até os hebreus já tiveram nas suas origens a sua fase politeísta. O que vai acontecer com os hebreus é que ao longo do tempo eles vão evoluir de um politeísmo para uma monolatria e na sequência eles vão se tornar monoteístas, ok? Mas isso aí, apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. Por hora, me interessa que você grave a minha dica. Tema: religião na antiguidade. Sem medo de ser feliz. Resposta: politeísmo. Beleza? Por que eu estou dando essa dica para vocês, meus amores, nesse momento da nossa análise? Por um motivo muito simples. Quando a gente analisa a pré-história, a gente se questiona em relação ao surgimento das religiões primitivas, né? E quando a gente está refletindo a respeito disso, a gente entende que na impossibilidade de dar explicações lógicas e racionais para as situações do dia a dia, para os fenômenos naturais, a tendência é que esse homem divinize aquilo que ele não consegue explicar. Lembram disso? Beleza. Então, se os deuses eles são uma criação humana, nós entendemos que os deuses se agradam de coisas que nós nos agradamos também. E duas coisas que nós seres humanos gostamos bastante é de morar bem, com conforto e segurança, e comer bem. Concordam comigo? Então é nesse sentido que os sumérios, politeístas que são, como povo da antiguidade, se destacam pela construção de zigurates, ok? Anote aí para você o significado deste conceito. Zigurates são grandes construções de pedra, ok? E geralmente, meus amores, essas grandes construções de pedra, elas têm duas serventias, elas têm duas finalidades, tá? Que são as seguintes. Essas grandes construções de pedra geralmente são utilizadas como templos e armazéns. Explico. Os templos seriam a morada dos deuses, ok? E nesta morada dos deuses, no momento que se faz a colheita, se faz oferendas. Oferece-se para esses deuses o melhor da nossa colheita, ok? Então, neste sentido, em busca de agradar aos deuses, em troca da concessão das chuvas, da fertilidade dos solos, da abundância de alimentos, ou seja, das condições necessárias para a manutenção da vida, os sumérios homenageavam esses deuses com a construção de zigurates. Ok, meus amores? Segunda característica importante quando o assunto é sumérios. Beleza? Só que aí eu queria comentar com vocês uma coisa. Olha como as coisas fazem sentido quando a gente trabalha montando o raciocínio. Pensa comigo. Eu mencionei para vocês mais cedo que os sumérios tiveram a possibilidade de escolher em qual parte da Mesopotâmia eles seriam sedentários. Lembram disso? E eu falei que eles escolheram a parte mais fértil da Mesopotâmia.
Tranquilo? Então, se eu me sedentarizei num território extremamente fértil, com certeza, na hora que eu produzir alimentos, eu consigo garantir tanto a subsistência da minha civilização, como muito provavelmente eu terei excedentes. Ok? No momento em que eu tiver esses excedentes, com certeza absoluta, eu vou utilizar esses excedentes, a princípio, para armazenar. Afinal de contas, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Vai que de repente a comida acaba. Vai que de repente eu não tenho mais esses solos férteis que eu tenho hoje. Enfim, inicialmente, o que eu vou fazer com os excedentes é armazená-los. Aliás, meus amores, é essa uma das funções do zigurate. Certinho? Mas se ainda assim eu tiver excedentes estocados e mesmo assim ainda tiver em sobra, muito provavelmente eu iniciarei a prática do comércio, ok? E a partir do momento que eu iniciar a prática do comércio, eu irei ter a necessidade de fazer os registros contábeis. Vê se você concorda comigo. Eu não vou conseguir me lembrar o que eu comercializei, com quem eu comercializei, qual foi o combinado, quando eu vou receber, o que eu vou receber. Ou seja, se eu não anotar, eu não vou conseguir me lembrar de todas as minhas transações comerciais. Concorda comigo? E nesse ponto do conteúdo, vai mais uma dica minha para vocês. Vejam bem. Lembrem-se, meus amores, novamente eu vou colocar aqui no cantinho para vocês fazerem o post-it, tá? Lembrem-se do seguinte. As grandes mudanças que aconteceram ao longo da história da humanidade, elas seguem esta lógica aqui, ó. É exatamente no momento em que eu passo a ter a necessidade de algo, é que eu tenho a evolução. Enquanto eu não preciso de determinada coisa, eu estou ali meio que acomodado. Normal, como acontece na vida da gente até os dias de hoje. A partir do momento que eu passo a ter uma necessidade, eu trabalho para sanar esta necessidade, ok? E é este trabalho para sanar a necessidade que me leva à evolução, que me leva a desenvolver conhecimento, que me leva a desenvolver as práticas necessárias para que eu possa resolver as situações do meu dia a dia, ok? Então vejam bem, até então nós não tínhamos nenhuma forma de registro, tirando a arte rupestre, obviamente, lá do período da pré-história. Tudo bem? Mas escrita, nós não tínhamos, porque até então nós não tínhamos a prática do comércio. Portanto, nós não tínhamos a necessidade desses registros contábeis. Mas a partir do momento que os sumérios se sedentarizaram numa região extremamente fértil, tornou-se necessário fazer os registros dessas atividades. E esta necessidade, conforme a dica que eu te dei, fez com que os sumérios desenvolvessem a escrita cuneiforme. E aí, meus amores, deixa eu dizer para vocês uma coisa que geralmente passa batido por aí. Vejam só. Quando nós conversamos a respeito da pré-história, eu disse assim para vocês, pessoal, o conceito positivista me diz que tudo que acontece da escrita para trás é pré-história e tudo que acontece da escrita para frente é história. Portanto, vejam bem, quem desenvolveu a escrita? Com quem surgiu a escrita? Prof, com os sumérios. Então você está querendo me dizer que... Yes, of course! Eu estou querendo dizer para vocês que a história da humanidade inicia-se com
os sumérios na Mesopotâmia. Caraca, professor, peraí. Então quer dizer que quando surge a escrita e por tabela a gente entra na história? Já existem as cidades-estado? Sim. Caraca, já existem leis, governo? Sim. Caraca, já existem as religiões primitivas? Sim. Caraca, até comércio já existe? Sim. Presta atenção. A gente foi acostumado a pensar que a gente só tem o desenvolvimento de instituições, da religião, o próprio desenvolvimento econômico, somente a partir do momento em que já existe a história, a escrita. Pelo contrário, meus amores, vejam bem, até esse momento aqui, ó, do ponto de vista do positivismo, a gente considera que nós estamos na pré-história. Daqui para frente, de novo, do ponto de vista positivista, inicia-se a história da humanidade propriamente dita. Beleza, gente? Tá fazendo sentido? É fácil, né? É só a gente montar o raciocínio. Então vamos lá. Tudo ia muito bem, só que eu acho que vocês concordam comigo que o ser humano, ele é ambicioso, né? O ser humano, ele é ganancioso. O ser humano nunca está satisfeito com o que ele tem, ele sempre quer mais. Lembra que eu falei para vocês que inicialmente os sumérios se organizavam em cidades-estado? Pois é. O problema é que com o passar do tempo, essas cidades-estado passaram a querer interferir e dominar uma a outra, ok? E esta tentativa de interferência levou os sumérios a um período de guerras civis, tá? Aqui, meus amores, eu tenho um outro comentário importantíssimo para fazer com vocês. Aliás, eu tenho dois comentários importantes para fazer nesse sentido. Olha só. Primeira coisa. Tem um ditado popular que diz o seguinte: a união faz a força. Certo? Eu vou usar esse mesmo ditado popular para concluir com vocês um raciocínio. Se a união faz a força, eu acho que você concorda comigo que a desunião faz a fraqueza, certo? Então, essas guerras civis farão com que os sumérios enfraqueçam enquanto povo, tá? Deixa eu colocar aqui, enfraquecimento. E aí, meus amores, aqui eu queria fazer uma analogia com vocês. Imaginem o seguinte. Imaginem que vocês iniciaram recentemente um relacionamento, beleza? E imagina que esse relacionamento, ele tá assim naquela fase hot, beleza? Aquela paixão, aquela coisa. Eu pergunto para vocês, se num contexto como esse, vocês receberem assim uma proposta indecente, vocês cedem à tentação? Respondo, provavelmente não. Por quê? Porque o teu relacionamento, ele tá coeso. O teu relacionamento, ele está fortalecido, vocês estão ali no calor da emoção, empolgados, certo? E geralmente, nessa situação, a gente nem tem olhos para ninguém. Não é assim que funciona? Beleza. Agora inverte. Imagina que você tem um relacionamento de muito tempo. Imagina que esse relacionamento de muito tempo está extremamente desgastado, ok? Imagina que você já está considerando a possibilidade de encerrar esse relacionamento e de repente você recebeu uma proposta nem tão indecente assim. Pergunta, geralmente você não corre atrás dessa oportunidade? Por quê? Porque o teu relacionamento está enfraquecido, certo? Traga para cá. O que eu quero que vocês percebam, pessoal, é que não necessariamente o fato de eu ter meu território invadido, assediado por um outro povo, significa necessariamente que eu serei dominado, ok? Agora, se eu estou enfraquecido enquanto povo, a probabilidade da invasão virar dominação é muito grande, tá? E é exatamente o que vai acontecer com os sumérios. Como essas cidades-estado estão brigando entre si, o conjunto enfraquece e abre a possibilidade para que os sumérios sejam invadidos e dominados por um outro povo.
Mas antes de nós começarmos a nossa análise sobre os acádios, eu tenho uma terceira dica para dar para vocês e eu peço que vocês mais uma vez façam aí o post-it, porque isso que eu vou dizer para vocês vai acompanhar a gente ao longo do nosso curso, ao longo da nossa preparação para os vestibulares. Presta atenção. Existe diferença, meus amores, entre os conceitos de guerra e guerra civil, tá? São conceitos parecidos, mas são conceitos diferentes, tá? Vejam bem, quando você tem uma situação de guerra, você tem um povo enfrentando um outro povo, tá? Vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Olha só, se eu pensar na questão Rússia versus Ucrânia, eu tenho uma guerra. Por quê? Eu tenho um povo enfrentando outro, ok? Se eu pensar, por exemplo, na Guerra do Paraguai, eu tenho uma guerra, porque eu tenho, de um lado, Brasil, Argentina e Uruguai, e do outro, Paraguai, povos diferentes se encontrando, ok? Tranquilo. Em compensação, se eu pensar na Guerra do Peloponeso, na Grécia, eu tenho Liga de Delos, liderada por Atenas e seus aliados, e eu tenho Liga do Peloponeso, liderada por Esparta e seus aliados. E nesse caso, eu terei uma guerra civil. Por quê? Porque eu tenho um conflito de gregos contra gregos, ou seja, um povo enfrentando outra parte do mesmo povo. Faz sentido? Se eu pensar, por exemplo, meus amores, em questões, em situações que tragam esses conceitos de guerra e guerra civil, é muito importante que eu faça essa diferenciação, tá? Eu tenho uma guerra quando eu tenho povo contra povo. Quando eu tenho um povo brigando contra outra metade do mesmo povo, eu tenho uma guerra civil. Como foi, por exemplo, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Lembra? Estados do Norte versus Estados do Sul. Então, povo contra outra metade do mesmo povo. Nesse caso, eu tenho uma guerra civil. Tudo bem? Pegue essa dica e traga para cá. Eu não tenho conflitos entre cidades e estados sumérias? Nesse caso, eu tenho uma ou várias guerras civis. Tudo bem? Se a união faz a força, a desunião faz a fraqueza. Enquanto os sumérios brigam entre si, eu queria que vocês se lembrassem que mais cedo eu perguntei qual é a vantagem de você ter um namorado muito bonito. E eu falei para vocês que a resposta da pergunta é porque ele seria bastante assediado. Olha a frase: Mesopotâmia, terra de grandes impérios. Lembra que eu expliquei para vocês o porquê? Mesopotâmia não significa terra entre rios. No processo de sedentarização, não está todo mundo procurando se sedentarizar em territórios próximos da água, de preferência da água de rios? Então, aproveitando o momento de fraqueza dos sumérios, os acádios irão enfrentá-los e derrotá-los, assumindo assim o controle da Mesopotâmia. Tudo bem? Neste ponto, meus amores, é preciso fazer um comentário extremamente importante com vocês, tá? Cuidado para não cair na pegadinha das questões que dizem assim: os sumérios foram o primeiro império da Mesopotâmia. Olha o dedinho. Não, tá? O primeiro império da Mesopotâmia é o Império Acádio, ok? E aqui eu preciso mais uma vez dar uma dica para vocês, preciosa, que também vai nos acompanhar ao longo do nosso curso, tá? Vejam bem. Existem 4 fatores que definem um povo como um império, tá? Vou colocar aqui, façam aí as anotações de vocês. E vocês vão perceber, gente, que esse raciocínio aqui, ele vai nos acompanhar aí, em definitivo, até o final do nosso curso, tá? Deixa eu colocar aqui os fatores, bonitinho.
e explicar para vocês. Vamos lá. Olha só, gente. Para eu ser considerado um império, a primeira coisa que eu preciso é ser forte, tá? E o que me torna forte? Possuir um bom exército. Ok? Aí eu quero que vocês pensem assim. Se o meu povo possui um bom exército, esse exército tanto vai ser utilizado para nós nos defendermos de possíveis ataques, como ele também vai ser utilizado para nós atacarmos outros povos, ok? E nesta fase de nós atacarmos outros povos, se nós atacarmos e nos sairmos vitoriosos, nós iremos conquistar os territórios habitados pelos povos derrotados por nós. Concorda comigo? Então, o nosso exército, ele vai nos permitir um processo de expansão territorial. Tranquilo? Nesses territórios, obviamente, nós teremos sobreviventes de guerra, beleza? E esses sobreviventes de guerra, eles vão se tornar nossa mão de obra, tá? Dependendo do contexto, essa mão de obra pode ser escrava, como vai acontecer aqui, tá? Essa mão de obra pode ser servil, essa mão de obra pode ser operária, ou seja, em territórios conquistados, os sobreviventes vão se tornar mão de obra, ok? E óbvio, esta mão de obra, trabalhando, produzindo nos territórios dominados por nós, irão gerar riquezas, tá? Não necessariamente dinheiro. Podem ser produtos agrícolas, pode ser metais preciosos, pode sim ser dinheiro, riquezas, recursos em geral, ok? Todo povo que reunir essas 4 características, essas 4 condições, se caracteriza como um império, ok? Vamos ver se faz sentido a dica que eu estou dando para vocês? Vamos lá. Se os acádios irão conseguir vencer os sumérios, eu posso considerar que eles têm um bom exército? Sim, prof. Posso considerar que esse exército foi capaz de conquistar os territórios dominados até então pelos sumérios? Sim, prof. Beleza. Posso considerar que os sobreviventes desses conflitos irão se tornar mão de obra para os acádios? Sim, prof. Trabalhando para os acádios, esta mão de obra irá gerar recursos? Sim, prof, com toda certeza. Então vejam bem, pessoal, é correto afirmar que o primeiro povo da Mesopotâmia a reunir essas 4 condições, essas 4 características, é a civilização acadiana, ok? Então, os acádios e não os sumérios são o primeiro império da Mesopotâmia, tudo bem? E neste caso, vale destacar a presença do imperador Sargão I, que será o governante do Império Acádio. Tudo bem, meus amores? Tranquilo? Mas eu pergunto para vocês o seguinte: se vocês fossem sumérios, se vocês fossem habitantes das cidades de Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur e Kish, se vocês estivessem sendo escravizados pelos acádios, vocês cruzariam os braços e pensariam, poxa, ou vocês resistiriam a essa escravidão e fariam todo o possível para se livrar dessa condição? Ora, professor, lógico que é a opção 2. Então, o que nós vamos ver acontecer é o seguinte: os acádios vão, sim, se estruturar como um império, porém, os acádios não terão um minuto de paz. Por quê? Porque sempre que possível, esses povos dominados, esses povos escravizados, estarão se rebelando, tá? E o que vai acontecer, gente, é que vocês vão ver a história se repetir, tá? Neste Império Acádio, nós teremos uma série de conflitos internos, tá? Os acádios lutando para manter a dominação
sobre os sumérios e os sumérios, obviamente, lutando para se livrar desta condição de dominação, ok? Como você viu mais cedo, se a união faz a força, a desunião faz a fraqueza, o Império Acádio irá enfraquecer e abrir a possibilidade de a Mesopotâmia ser novamente invadida e passar para o domínio de um outro povo, de uma outra civilização, que serão exatamente os Amoritas, ok? Neste ponto, eu tenho alguns comentários para fazer com vocês, tá? Vejam bem, o primeiro comentário é o seguinte: se eu tenho um império e este império cai para um outro povo, significa dizer que este outro povo tem um exército ainda mais forte que o meu. Significa dizer que este outro povo vai conquistar muito mais territórios que eu. Por tabela, este povo vai ter acesso a muito mais mão de obra que eu e vai produzir muito mais recursos, muito mais riquezas que eu. Concordam comigo? Então, neste caso, meus amores, eu acabei de lacrar a dica que eu dei para vocês mais cedo. O que eu disse que é comum aparecer nas literaturas? Mesopotâmia, terra de grandes impérios. Por quê, gente? Se os acádios são o primeiro império mesopotâmico, e depois deles nós teremos os amoritas, e depois deles nós teremos os assírios, e depois deles nós teremos os caldeus, significa dizer que sim, ao longo do tempo a Mesopotâmia vai vivenciar a existência, o domínio, a hegemonia de vários impérios. Faz sentido, meus amores? Primeiro comentário que eu queria fazer com vocês. Segundo comentário, vamos lá. Muito cuidado quando vocês forem fazer questões de vestibular, seja do nosso material, seja de provas antigas para treinar, para vocês não se confundirem com o seguinte. Os amoritas, eles podem aparecer para nós em questões ou como amoritas, que é o nome do povo, ou eles podem aparecer assim, ó, babilônicos. Tudo bem? Explico para vocês. Veja bem, os amoritas, eles vão ficar conhecidos como babilônicos porque eles vão fazer da cidade da Babilônia a capital do seu império, tá? É mais ou menos como se fosse assim, ó. Imagine que você é morador de Manaus, beleza? E que você viajou, por exemplo, lá para o Rio Grande do Sul, ok? E daí, de repente, você fez uma compra, esqueceu a sua carteira no balcão, a pessoa que achou não sabe o seu nome, mas ela viu na sua camiseta, por exemplo, uma figura do Teatro Amazonas. E embaixo da figura dizia assim, eu amo Manaus. A pessoa querendo devolver a sua carteira chama você assim, ei, Manauara, você esqueceu a carteira. Pergunto, seu nome é Manauara? Não, mas você é morador de Manaus, então não está errado chamar você de Manauara. Aliás, faz sentido chamar você de Manauara. Entendeu o que eu quis dizer? Vem pra cá. Como é o seu nome? João, professor. Maria, professor. Veja, é como se você se chamasse Amorita, ok? Mas, como você é habitante da Babilônia, a gente chama você de babilônico. Faz sentido, meus amores? Segundo comentário que eu queria fazer com vocês, tá? Terceiro comentário que eu queria fazer com vocês. Vejam bem. Olha o que ele está me dizendo aqui, ó. Primeiro Império Babilônico. Tá, vamos pensar sobre isso. Se vocês me perguntassem assim, professor, você tem filhos? Aí eu respondo assim para vocês. Gente, minha filha mais velha se chama Helena. Vejam bem. Se eu só tivesse a Helena, eu diria para vocês, sim, minha filha se chama Helena. Se eu respondo, minha filha mais velha se chama Helena, o que eu estou dizendo para vocês nas entrelinhas? Que eu tenho, no mínimo, mais uma filha, mais um filho, ok? Que no caso é a Elisa, minha filha mais nova. Opa, se eu tenho uma filha mais nova, significa dizer que eu tenho pelo menos mais uma que é mais velha. Faz sentido? Então vejam bem. É possível que apareça para vocês em questões amoritas, babilônios
ou ainda Primeiro Império Babilônico, tá? Se ele está me dizendo que este será o Primeiro Império Babilônico, por tabela você vai deduzir que nós temos pelo menos mais um povo que irá estar nessa condição, ok? Mas guarda isso aí que daqui a pouco a gente chega lá. Vamos aos amoritas. Bom, quando se fala de amoritas, pessoal, as questões geralmente vão trazer para nós duas situações, na verdade, três situações importantíssimas para efeito de vestibular, tá? Seja o Enem, seja o macro da UEA, o CIS, o PSC, a UER, a UFRR, a USP, enfim, das universidades do país em geral, ok? Do que é que eu estou falando? Primeira situação, gente. Por que que os sumérios caíram para os acádios? Conflitos internos. Beleza. Por que que os acádios caíram para os babilônios? Conflitos internos, ok? Então, o imperador babilônico, nosso amigo Hammurabi, aliás, aproveito para fazer o comentário, que o Hammurabi, entre os babilônicos, está para o Sargão entre os acádios, ou seja, é o imperador babilônico de destaque, ok? O Hammurabi teve uma ideia. O que é que eu preciso fazer para que nós não sejamos vítimas da mesma situação que fez o Império Acádio cair para nós e os sumérios caírem para o Império Acádio? Preciso unificar a população do Império de alguma maneira. E a ideia encontrada pelo Hammurabi foi a elaboração do primeiro código de leis da história, o famoso Código de Hammurabi, ok? Vamos lá, que aqui a gente tem que conversar sobre algumas coisas. Vejam só. Quando se fala sobre o Código de Hammurabi, geralmente a gente ouve falar o seguinte. Bom, falou em Código de Hammurabi, nós estamos falando da famosa Lei de Italião, conhecida popularmente como olho por olho, dente por dente. Beleza? Deixa eu fazer você pensar uma coisa. Quando se fala dessa Lei de Italião, geralmente a galera diz assim, olha, a ideia do Código de Hammurabi era promover a igualdade jurídica. Vamos lá. O discurso, pessoal, pode até ser esse, tá? Porém, pensa comigo no significado da frase. Olho por olho, dente por dente. Vamos analisar? Veja bem. Se nós temos de fato uma igualdade jurídica, você concorda que a parada é olho por olho? Tipo assim, bateu, levou? Sem diferenças? Agora, se é olho por olho e dente por dente, significa dizer o seguinte. Para alguns, olho por olho. Para outros, dente por dente. Tá? Então presta atenção uma coisa. Apesar do discurso de igualdade jurídica, o Código de Hammurabi não promove igualdade de todos os habitantes do Império, tá? Pelo contrário, anote aí para você, sem medo de ser feliz, tá? O Código de Hammurabi, ele vai trazer isso aqui, ó, punições variáveis, dependendo de quem é você dentro desta sociedade, tá? Você sabe que se você for um escravo, você terá uma punição. Se você for um homem livre, você terá outra punição, deixando evidente o significado da frase. Olho por olho, dente por dente, tá? Ou você acha que, de verdade, os babilônios irão tratar igualmente acádios e sumérios? Óbvio que não. Concorda comigo? Beleza? Primeiro comentário importante a fazer. Então, na realidade, meus amores, o Código de Hammurabi, ele tem um objetivo muito específico, muito claro, tá? Apesar das diferenças legais,
A ideia é que todos os habitantes do império comportem-se, vivam com base nas regras desse código de leis. Tudo bem? Desta forma, o Hammurabi evita conflitos internos e consegue unificar o império e ter controle sobre a população. Beleza, meus amores? Muito importante a gente fazer essa análise. A segunda situação importante, quando a gente fala sobre o Império Babilônico, é uma ideia do Hammurabi, ainda neste sentido da unificação política, ainda neste sentido de fortalecimento da sua autoridade perante a sociedade, que é a questão da promoção de uma reforma religiosa, tá? Professor, mas espera aí, deixa eu perguntar uma coisa. A reforma religiosa não é feita pelo Lutero lá no século XVI? Sim, gente, mas ela não é a primeira, tá? E muito menos a única reforma religiosa que nós temos ao longo da história. Deixa eu explicar para vocês aqui o que é a ideia do Hammurabi. A parada é a seguinte. Lembra que eu mencionei para vocês mais cedo que ao se falar de religião na antiguidade, nós estamos falando de sociedades, de civilizações, de povos politeístas? Pois é, se nós cultuamos vários deuses, alguém dentro desta sociedade é responsável por ser esse elo de ligação dos deuses com a sociedade e da sociedade com os deuses, concorda? Quem são esses alguém? Os sacerdotes. Então, qual foi a ideia do Hammurabi? Ele pensou assim, ó, vários deuses, muitos sacerdotes, para poder falar, se comunicar com esses deuses. Existe a possibilidade de esses sacerdotes, de repente, quererem ser mais poderosos que o imperador? Sim. Para evitar que isso acontecesse, qual foi a ideia do Hammurabi? Promover uma reforma religiosa, tá? Então preste atenção nesse detalhe, porque ele é muito importante. O Hammurabi, ele vai introduzir na Babilônia o conceito de monolatria, tá? Eita, prof, o que é isso? Eu conheço politeísmo e monoteísmo. O que é isso, monolatria? Te explico. Você é politeísta quando você cultua vários deuses, certo? O oposto. Você é monoteísta quando você cultua apenas um deus, beleza? Você é monólatra quando você acredita em vários deuses e tem um deus principal. Sacou? Então olha que ideia top do Hammurabi. Na tentativa de enfraquecer politicamente os sacerdotes e se fortalecer politicamente automaticamente, ele tenta quebrar o politeísmo. Ele não está negando a existência de outros deuses, mas ele está estabelecendo um deus como sendo o deus principal da Babilônia, tá? Quem seria esse deus? Coloquei aqui para vocês, ó, Marduk, ok? Deixa eu fazer uma analogia. Vocês que são católicos, quem é Nossa Senhora Aparecida? Não é considerada a padroeira do Brasil? A santa mais importante dos brasileiros, para os brasileiros? Pois é, imagine que o Marduk seria Nossa Senhora Aparecida nos dias atuais, o deus mais importante da Babilônia, ok? E para materializar esta importância do deus Marduk, o Hammurabi manda construir a famosa Torre de Babel, tá? Esta Torre de Babel, meus amores, sem medo de ser feliz, ela é um zigurate, tá? Ela é uma grande construção de pedra, como nós vimos mais cedo o conceito, que serve como templo e armazém, ok? Inclusive, gente, a própria Bíblia cita a grandiosidade da Torre de Babel. É uma torre, é um zigurate tão alto, tão alto, tão alto, que tinha como objetivo chegar aos céus e permitir o contato com os deuses. Tudo bem, meus amores? Faz sentido? Vamos nós. Professor, essa ideia do Hammurabi de unificar o império em torno do código deu certo? Sim, pessoal, muito.
foi um sucesso, até a sua morte. Tá? Com a morte do Hammurabi, nós vamos perceber a volta de conflitos internos no interior do Império Babilônico, e este filme você já viu pelo menos 2 vezes, certo? Acho que já está bem claro para você que esses conflitos internos, essas guerras civis, provocam o enfraquecimento de qualquer povo, e um povo enfraquecido é um povo mais vulnerável, é um povo mais suscetível a ser invadido e dominado. E é neste sentido que após a morte do imperador Hammurabi, os babilônios serão derrotados e dominados pelos assírios. Ok? Próximo império da Mesopotâmia a ser analisado. Tranquilo, gente? O que nós precisamos saber sobre os assírios é que os assírios, eles são o primeiro estado militarizado da Mesopotâmia, tá? Aí você vai dizer assim para mim, professor, peraí, eu discordo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Os acádios não foram o primeiro império? Sim. Professor, para ser império não precisa ter um exército, não é o primeiro fator necessário para que eu seja um império? Sim. Professor, peraí. Olha os amoritas. Os amoritas não são um império? Sim. Professor, para ser um império não precisa ter um exército? Sim. Pô, professor, você está me dizendo que os assírios são o primeiro estado militarizado da Mesopotâmia? Tá querendo me trollar, professor? Não, gente. Entendam. Existe diferença entre você ser um estado que possui um exército, aliás, todos os estados possuem um exército, e você ser um estado militarizado. Ou seja, existe diferença entre você ser um estado que possui um exército e você ser governado por guerreiros. É diferente, tá? Deixa eu fazer uma analogia aqui com vocês. Quando a gente fala sobre a Grécia, Atenas tem um exército? Tem. Aliás, não é Atenas que lidera os gregos na guerra contra os persas? Guerras médicas ou greco-pérsicas? Pois é. Mas quem governa Atenas são os cidadãos. Ok? Então, Atenas é um estado que possui um exército. Em compensação, Esparta, lembra do Leônidas? Aqui é Esparta! Você lembra disso? Pois é. Quem governa Esparta? Os guerreiros espartanos. Então, neste caso, Esparta é um estado militarizado. Ah, professor, saquei a diferença. Então, posso dizer que... Pode. Você pode dizer que os assírios estão para os espartanos. Sacou o meu link? Sacou a minha analogia? Ok? Então, olha só o que eu falei. Os assírios, eles são o primeiro estado militarizado da Mesopotâmia. Ou seja, é o primeiro estado da Mesopotâmia governado por guerreiros. Ok, meus amores? E neste sentido, eu gostaria de fazer aqui com vocês alguns comentários, tá? O primeiro deles. Se nós somos governados por guerreiros, eu acho que faz bastante sentido nós pensarmos na questão das conquistas militares, certo? Se nós somos um estado governado por guerreiros, eu acho que você concorda comigo que esse estado ele vai respirar guerra, ok? Portanto, as conquistas militares e, por tabela, a expansão territorial são um desdobramento, são uma consequência óbvia. Faz sentido para vocês? Tranquilo? Primeiro comentário que eu queria fazer. Segundo comentário, gente. Quando a gente fala sobre os assírios, é muito importante nós conversarmos a respeito da tecnologia bélica utilizada por eles, tá? Aliás, gente, é exatamente o fato de que, pelo menos a princípio, só eles dominam essa tecnologia é que vai fazer com que eles conquistem vários territórios, tá? Vai permitir com que eles conquistem territórios além da Mesopotâmia. Professor, pode me dar um exemplo de um território conquistado por eles além da Mesopotâmia? Posso, pessoal. O Egito.
ok? Professor, qual que é essa tecnologia que eles têm que torna eles assim tão bons militarmente? Vamos lá, gente, olha só. Os assírios, como estado militarizado, eles usavam armas de ferro, e aqui eu quero fazer um comentário com vocês sobre isso. E além disso, eles se utilizavam de carros de guerra. Ok? Qual é o comentário que eu quero fazer com vocês sobre a questão das armas de ferro? Na nossa aula de pré-história, eu falei para vocês sobre técnicas de produção de instrumentos. Lembram? Período paleolítico, técnica do lascamento. Período neolítico, técnica do polimento, certo? Porém, eu comentei com vocês que em ambas as técnicas nós utilizamos madeira, pedra e ossos para a confecção dos instrumentos. Lembram disso? Pois é. Só que com o passar do tempo, eu também comentei com vocês que nós iríamos precisar de instrumentos mais adequados às nossas necessidades, que nós passaríamos a precisar de instrumentos mais específicos, de instrumentos mais bem elaborados, com materiais mais resistentes, ok? É neste caso, pessoal, que lá no final do período paleolítico, lá no final do período neolítico, surge a chamada Idade dos Metais. Lembra? E a gente passa a ter a prática da metalurgia, que vai permitir, por exemplo, aos assírios, a confecção de armas de ferro. Ok? Então você imagina o seguinte, imagina que você vai enfrentar um exército que utiliza armas de madeira, de pedra, de ossos. E você está utilizando armas de ferro, uma tecnologia bélica muito superior à dos povos que você está enfrentando. Óbvio, você vai levar muita vantagem. Ok, meus amores? Tudo bem? Terceiro comentário que eu quero fazer com vocês em relação a isso, para que a gente possa avançar. Vamos lá. Pessoal, se é um estado militarizado, é um estado de muitas conquistas militares, certo? Guardem essa dica que eu vou dar para vocês, que ela também vai nos acompanhar ao longo do nosso curso. Veja só. Todas as vezes, pessoal, que eu tiver um encontro entre povos diferentes, mesmo que esse encontro seja em uma situação de guerra, acontece um processo de troca cultural, tá? Pode perceber o seguinte, sempre que você viaja para um lugar novo, ao mesmo tempo que você aprende algo sobre aquele povo, sobre aquela cultura, sobre aquela sociedade, por exemplo, a língua, por exemplo, hábitos alimentares, por exemplo, moda nova, né? Da mesma forma você também ensina para essa galera um pouco da sua cultura, mesmo que esse processo aconteça de forma involuntária, mesmo que você faça isso sem perceber, ok? Então, isso que eu estou dizendo para vocês, gente, levem porque também vai nos acompanhar ao longo do nosso curso. Todas as vezes que eu tenho um encontro entre povos diferentes, acontece um processo que eu chamo de troca cultural. Olha como faz sentido. Os assírios não são um estado militarizado? Nós não teremos um processo de conquistas territoriais? Isso vai fazer com que os assírios tenham contato com vários povos, inclusive além da Mesopotâmia, como, por exemplo, o Egito, que eu falei mais cedo, ok? O imperador dos assírios, o Assurbanipal, por mais incrível que possa parecer, possuía uma veia intelectual. Como assim, professor? Explico. Sempre que os assírios conquistavam um território, por ordem do seu imperador, era recolhido todo o conhecimento produzido por aquele povo conquistado, ok? E este conhecimento acumulado deu origem à primeira biblioteca da história, a famosa Biblioteca de Nínive, composta de milhares de blocos de argila, contendo escrita cuneiforme. Aí você vai dizer assim, prof, pera lá,
Mas a escrita cuneiforme não foi desenvolvida pelos sumérios, que eu acabei de comentar com você. Todas as vezes que acontece um encontro entre povos diferentes, nós temos um processo de troca cultural. Sim, não foram os assírios que desenvolveram a escrita cuneiforme. Porém, no seu processo de expansão territorial, eles tiveram contato com várias culturas mesopotâmicas. E esse contato permitiu a eles a reunião destes conhecimentos e a formação da Biblioteca de Nínive, a primeira biblioteca que se tem notícia. Ok? Da mesma forma que aconteceu com os babilônicos, após a morte do imperador Assurbanipal, conflitos internos enfraqueceram os assírios e permitiram que eles fossem dominados por um outro povo que vão formar mais um império mesopotâmico. De quem que nós estamos falando? Dos caldeus. Quando os caldeus dominam a Mesopotâmia, eles escolhem a cidade da Babilônia mais uma vez para ser a capital do seu império, ok? E quando eu digo mais uma vez, eu lembro a vocês que os amoritas já tinham feito isso. Tanto que os amoritas, eles também são conhecidos como Primeiro Império Babilônico. Se mais uma vez a Babilônia será a capital de um império mesopotâmico, nós teremos, neste caso, o Segundo Império Babilônico. Ou, se você preferir, Império Caldeu. Tranquilo? Então aqui quero fazer um link. Assim como você pode chamar amoritas ou babilônios, aqui você pode chamar caldeus ou pode aparecer em questões assim, neo-babilônicos. Explico. Neo não é novo? Novo Império Babilônico ou Segundo Império Babilônico. Faz sentido, meus amores? Vamos lá. A tática utilizada pelos caldeus, ou neo-babilônicos, como você preferir, na pessoa do seu imperador Nabucodonosor, era intimidar seus inimigos, seus adversários, pela ostentação. Tanto é verdade que um dos grandes feitos que fazem com que os caldeus sejam lembrados pela posteridade é a construção de grandes templos, zigurates, como é costume dos povos mesopotâmicos erguerem, mas principalmente os famosos jardins suspensos da Babilônia, tá? Citados inclusive pela Bíblia como uma das maravilhas da humanidade nesse contexto, ok? Esses jardins suspensos, meus amores, inicialmente, eles tinham uma finalidade, eles tinham uma função agrícola, mas além desta função agrícola, eles têm a finalidade de beleza mesmo, de estética mesmo. É a questão da ostentação, ok? O que era a ideia? Imagina que o império está sendo invadido e que o povo chega às portas desse império e se depara com uma suntuosidade de templos e grandes construções. O que essa galera vai pensar? Pô, esse pessoal deve ter aí, ó, bastante mão de obra para produzir tudo isso. Se eles têm bastante mão de obra, eles são ricos. Se eles são ricos, eles devem ter um exército, que nem o time do Flamengo, 2019. Portanto, será que é seguro invadir esse pessoal aí? Faz sentido, meus amores? Entenderam a estratégia? Tudo bem? Vamos lá. É claro que um império desta magnitude, né, também irá ser responsável por um processo de expansão territorial. E neste processo de expansão territorial, os caldeus, eles irão conquistar um território no Oriente Médio que na época era habitado pelos judeus, que é exatamente a conquista do reino de Judá, ok? Nós vamos entrar em detalhes sobre este episódio quando nós formos conversar sobre hebreus, fenícios e persas, tudo bem? Por ora, basta que vocês saibam que nesse processo de expansão territorial, os caldeus irão dominar o reino de Judá e fazer de seus habitantes os judeus
cativos, escravos na Babilônia. Tudo bem? Dando origem a um episódio que nós conhecemos, inclusive a Bíblia também menciona, primeiro cativeiro babilônico. Olha como faz sentido. Os caldeus não vão conquistar o reino de Judá? Eu não falei para você que quando a gente conquista territórios, a gente transforma os habitantes desses territórios em mão de obra? Então, neste caso, os habitantes do reino de Judá, os judeus, se tornarão escravos dos caldeus e serão trazidos do reino de Judá para servir aos caldeus na Babilônia. Tudo bem? Por isso o episódio se chama Cativeiro Babilônico. Tranquilo, meus amores? Nesse momento, eu quero dar uma outra dica para vocês. Essa nossa aula de hoje é a aula das dicas, né? As dicas que vão valer aí para o curso inteiro. Mas essa dica também é muito importante, tanto quanto as outras 4 que eu dei para vocês até então. Vejam só. Eu falei a vocês que os habitantes do reino de Judá serão escravos, serão cativos na Babilônia, ok? Então deixa eu comentar com vocês aqui uma coisa. Olha só, gente. Professor, como que alguém se torna escravo no contexto da antiguidade? Vamos lá, gente. Eu quero que vocês pensem assim. Sempre que vocês forem fazer questões sobre isso, vocês vão pensar da seguinte maneira. Existem 2 formas de alguém se tornar escravo no contexto da antiguidade. Seja antiguidade ocidental, seja antiguidade oriental, tá? Eu posso ter escravos por dívidas, ou eu posso ter escravos prisioneiros de guerra. Tem diferença, professor? Tem. É o seguinte, a escravidão por dívidas, ela é uma escravidão temporária, tá? Vou colocar aqui para vocês. Quanto tempo dura, professor? Bom, a escravidão por dívidas, ela dura o tempo necessário para que o credor, ou seja, o dono da dívida, se sinta ressarcido por você, tá? Então eu vou dar um exemplo bem bobo. Imagine que você me deve R$10 e que você não tem como me pagar. Então eu defini que você vai me pagar esses R$10 sendo meu escravo por 10 anos. Cada ano equivale a R$1 que você me deve. Caraca, professor, tudo isso de tempo por R$10? É simples, filho, é só você pagar o que me deve. Eu não consigo. Ok, então você vai ser meu escravo por 10 anos. Beleza? Tá. Passados os 10 anos, você já me pagou o que deve. Então você está livre, ok? Por isso, a escravidão por dívidas é uma escravidão temporária. Tranquilão? Em compensação, a escravidão de prisioneiros de guerra é uma escravidão definitiva, ok? A menos que o seu dono queira libertar, o que muito provavelmente não vai acontecer. Tudo bem, meus amores? Então, no caso dos caldeus e dos judeus. Professor, os judeus se tornaram escravos por dívidas ou prisioneiros de guerra? Prisioneiros de guerra. Ou seja, eles seriam escravos definitivamente dos neobabilônicos. Tudo bem? Tranquilo? Guarda isso, porque quando nós formos conversar sobre o conteúdo de Hebreus, a gente vai retomar esse nosso bate-papo aqui sobre o primeiro cativeiro babilônico. Fechou? Mas isso aí, apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Legado cultural. Quais são as contribuições deixadas por essas civilizações mesopotâmicas para a posteridade? O que essa galera desenvolveu? Que conhecimentos eles produziram que acabaram ficando aí de contribuição para os povos que vieram posteriormente? Bom, temos algumas situações, tá? Por exemplo, todos esses povos, meus amores, eles são agricultores, certo? Então, para praticar agricultura e não ter prejuízos, eles precisam saber em que momento esses rios enchem e transbordam, fertilizando as margens, e em que momento esses rios descem para que eu possa praticar agricultura. Veja, se eu não souber mais ou menos esses momentos, pode ser que de repente eu estou plantando, o rio vem de lá, sobe e alaga tudo. Prejuízo, fome, você entendeu? Para esse tipo de coisa não acontecer, eu preciso conhecer mais ou menos quais são os momentos em que esse rio
sobe para transbordar e fertilizar as margens e desce para que eu possa praticar agricultura, ok? Então, para isso, eu vou precisar desenvolver calendários, tá? E esses calendários, eles serão desenvolvidos inicialmente a partir da observação dos astros, tudo bem? Portanto, a contribuição deixada pelos povos mesopotâmicos no quesito astronomia está relacionada à necessidade de elaboração dos primeiros calendários, que, por sua vez, tem como objetivo a garantia da prática agrícola. Ok, pessoal? Primeira situação importante. Segunda contribuição, segundo legado deixados por essa galera para a posteridade. Matemática, tá? Eu acho que faz algum sentido. Vejam bem, desde os sumérios, a gente não tem excedentes agrícolas que serão comercializados? Então, neste caso, se eu tenho a prática do comércio, naturalmente, eu preciso desenvolver conhecimentos matemáticos. Tudo bem? Onde que eu percebo contribuições deixadas por essa galera no quesito arquitetura? Muito simples. Na construção dos zigurates. Tudo bem, meus amores? Vamos lá. Literatura. Tenho contribuições nesse sentido, professor? Tenho, tá? Não se esqueçam, meus amores, que os mesopotâmicos, na pessoa dos sumérios mais especificamente, eles desenvolveram a escrita cuneiforme, certo? Então, a partir do momento que eu desenvolvi a escrita, é óbvio que eu terei contribuições deixadas no sentido da literatura, tá? Posso até dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aí, na Antiguidade Oriental, a famosa Epopeia de Gilgamesh, ok? É um excelente exemplo de legado cultural deixado no quesito literatura. Tranquilão? No direito, meus amores, nós temos, obviamente, a contribuição do primeiro código de leis da história, que é o Código de Hammurabi, ok? E a escrita, que está presente em praticamente todas essas situações, muito provavelmente seja a principal contribuição dos mesopotâmicos para a posteridade. Beleza, meus amores? Tranquilão? Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração.